E aí galera, eu sou o Breno e eu vou falar um pouco sobre a memória cache. É o capítulo 4 do livro Arquitetura e Organização de Computadores. Então, a memória cache, ela é uma memória com pequena capacidade de armazenamento. Mas para compensar isso, ela tem uma resposta muito rápida às operações. Fica ali entre a memória principal e a CPU e geralmente é localizada no próprio chip da CPU. E a sua função é basicamente armazenar os dados que são frequentemente usados pela CPU, para evitar que seja feita uma busca na memória RAM. Bom, e as memórias podem ser encontradas na CPU, na área interna e também na área externa. Alguns exemplos na área interna podem ser os registradores do processador, a própria memória RAM e a memória cache também. Na área externa temos discos ópticos, que são os CDs, pendrives, discos magnéticos, entre outros. Para a memória interna, isso normalmente é expresso em termos de bytes ou palavras. Um byte é igual a 8 bits. Os tamanhos de palavras são 8, 16 e 32 bits. E uma observação a se fazer aqui é que quando a gente liga o computador, o cache está vazio, né? Porque a CPU ainda não mandou ele buscar nada nem executar nenhuma operação. Ou seja, todos os bits estão zero. Então não tem nenhuma informação válida no meu cache. Aqui temos dois casos da estruturação da memória cache. Na letra A temos uma cache única e na B temos a organização de cache em três níveis. Bom, a principal função da memória cache é armazenar os dados mais importantes que estão sendo utilizados no momento. Por exemplo, quando você roda um programa no seu computador que está utilizando a mesma informação com muita frequência. Então aí a memória cache armazena essa informação. Bom, aqui no primeiro caso a gente tem da forma mais simples, que a CPU pergunta para cache se tem tal informação. Se tiver, a cache automaticamente a devolve para a CPU e segue o programa. Se não tiver, a CPU tem que ir até a memória RAM, pegar a informação para voltar. E isso vai causar um delay, vai atrasar muito o programa. Porque a memória principal, ela tem muita capacidade de armazenamento, mas ela é muito lenta. E a memória cache é o contrário, ela tem pouco espaço de armazenamento, mas é muito rápida. Bom, então agora no segundo caso, temos a organização de cache em três níveis. A diferença entre esses níveis é de a capacidade de armazenamento e de velocidade. Por exemplo, a cache de nível 1 é a mais rápida, só que é a que tem menos capacidade de armazenamento. A 2 já tem mais um pouco de capacidade, mas é bem mais lenta que a 1. E a 3 é a que tem mais capacidade de armazenamento de todas, mas também é a mais lenta. Vou falar um pouco agora sobre os métodos de acesso. Bom, o método de acesso sequencial é aquele que a memória fica organizada em unidades de dados, que são os registros. E a informação do endereçamento armazenado é usado para separar os registros e auxiliar no processo de recuperação. O acesso direto parece consequencial, porque ele envolve o mesmo mecanismo compartilhado de leitura e escrita, sendo seus registros com endereços exclusivos baseados no local físico. Já no método de acesso aleatório, qualquer local pode ser selecionado aleatoriamente e endereçado e acessado diretamente. A memória principal e alguns outros sistemas de memória cache são de acesso aleatório. Já no método associativo, ele também utiliza um acesso aleatório, mas que ele faz uma comparação de um certo número de bits desejados dentro de uma palavra para que forme uma combinação especificada. Hierarquia de memória. Antes de começar a se falar sobre hierarquia de memória, é bom se ter uma ideia do que seria uma memória ideal. Bom, para que uma memória fosse ideal, ela teria que ter essas três características.
uma alta velocidade, uma alta capacidade de armazenamento e um custo acessível. Geralmente, quando a memória é considerada boa, ela ainda assim falha em algum desses atributos. Ou ela tem um bom armazenamento, um bom custo, mas é lenta, ou ela é rápida e barata, mas não tem armazenamento. Então ela sempre falha em algum desses atributos. Nesse diagrama, quanto mais alto o nível, mais rápida ela é, e quanto menor o nível, maior a capacidade de armazenamento. Bom, aqui no topo temos os registradores, que são memórias extremamente rápidas, que funcionam quase na mesma velocidade do processador. Não possuem a capacidade de armazenamento, porque elas só armazenam dados enquanto o processador está executando algo. Quando ele não está fazendo nada, ela também não armazena nada. E o custo dela também é muito alto. Embaixo dela temos a memória cache, que a principal função da memória cache é ser intermediária entre o processador e a memória RAM. Então ela também é extremamente rápida. Memória principal. Sua função principal é armazenar os dados de programas em execução. É onde a CPU busca cada informação. E logo abaixo temos a memória secundária, que ela é acessada por um intermediário da memória principal, que pode ser a memória RAM ou a cache, qualquer uma da memória principal. E por isso ela é mais lenta. Logo abaixo dela temos a fita magnética. A fita pode ser utilizada para registro de informações analógicas ou digitais, incluindo áudio, vídeos e dados do computador. Agora vamos falar sobre mapeamento. A função do mapeamento basicamente é armazenar os dados na memória cache para que, quando for solicitado, eles sejam executados mais rapidamente. Mapeamento direto. Para entendermos a diferença entre os tipos de mapeamento, é melhor fazer uma analogia com uma sala de cinema. Imagine que o cinema é a memória cache e cada pessoa é um dado a ser armazenado na memória. No mapeamento direto, cada pessoa receberá uma cadeira dedicada a ela. Sempre que ele for ao cinema, deverá se sentar no mesmo lugar. O problema é que a memória principal é muito maior do que a memória cache, então não vai ter cadeira para todo mundo. Para resolver esse problema, cada cadeira é distribuída por várias pessoas, apostando que nem sempre as pessoas que estão na sala irão assistir ao mesmo filme no mesmo horário. Mas quando isso acontece, a pessoa que chegou por último não pode sentar em outra cadeira, mesmo se o lugar estiver livre. A pessoa que chega depois toma o lugar da pessoa que está sentada, porque no caso da memória cache, o último sempre tem preferência. No mapeamento associativo, o mecanismo de alocação de blocos da memória principal na cache não segue posição fixa. Cada bloco vai ocupar a primeira posição vazia encontrada. Voltando ao exemplo do cinema, seria como se fosse uma sala sem cadeira reservada, mas com um porém. Se uma pessoa chegar e o cinema estiver cheio, a direção do cinema, que no caso do computador é o sistema de memória, vai escolher uma pessoa a ser removida para dar lugar à nova pessoa que chegou. Mapeamento associativo em conjunto. Bom, ele divide a memória em conjuntos. Cada bloco, então, é mapeado para um conjunto diferente. É semelhante ao que é feito no mapeamento direto. Sempre que um bloco for ser buscado ou salvo, ele será feito no conjunto fixo dele, mas dentro do conjunto pode ser armazenado em qualquer posição livre. Voltando ao exemplo do cinema, é como se fosse uma sala enorme e ela fosse dividida em salas menores. Cada pessoa teria no seu ingresso o número da sala, mas a poltrona seria escolhida livremente. Escolhendo a quantidade certa e o tamanho das salas,
É possível utilizar bem os espaços e facilitar o processo de busca por uma pessoa.